Muita paz, irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse amor do Divino Mestre possa envolver e estar em nossos corações, agora e sempre. Abençoe-nos em nossos esforços, em nossas lutas de aprendizado. Que possamos, hoje, estudarmos o Livro dos Espíritos na sua parte primeira, cujo título é Dos Elementos Gerais do Universo, e o capítulo 2, intitulado Espírito e Matéria, na sua questão 23. Qual o objetivo do estudo específico desta questão? Que é o espírito? A resposta é o princípio inteligente do universo. É que existe uma grande confusão na interpretação dessa resposta. Existem correntes dentro da doutrina dos espíritos que pregam que nos reinos mineral, vegetal e animal não tem espírito, tem princípio inteligente, e que só quando alcança o reino hominal é que se transformam em espírito. É um grande erro, justamente pela dificuldade de entendimento da resposta. O princípio inteligente. Acredito que, como no reino material, o princípio de toda matéria é o fluido cósmico universal, acredito que a confusão também está estabelecida em cima dessa visão, de que o fluido cósmico universal é o princípio de toda matéria disseminada no universo, também o princípio inteligente como alguma coisa diferente de espírito. Só que princípio inteligente é o que não existe. E é o que nós vamos tentar mostrar aos nossos irmãos nesse estudo, a fim de que possamos dirimir todas as dúvidas com segurança dentro da própria doutrina dos Espíritos, com a sabedoria que os Espíritos nos trazem sempre. Na questão 23A, vamos fazer um pequeno complemento da questão 23, dilatar um pouquinho mais as nossas visões com relação ao espírito. Qual a natureza íntima do espírito? Observe que tanto na questão 23 quanto na 23A, a palavra espírito está escrita com letra minúscula. Depois nós vamos ver uma outra diferença. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. É a resposta. Para nós, o espírito nada é por não ser palpável. Nós só entendemos aquilo que a nossa vista consegue ver, perceber, tocar, sentir. Mas nós não temos ainda essa capacidade. Analisar o espírito com a nossa linguagem e com as concepções que nós temos na vida é algo dificílimo. Justamente por quanto nós só temos sentidos para as coisas materiais. Ainda não desenvolvemos as nossas percepções espirituais. Mas precisamos ter a certeza de que o espírito é alguma coisa que nós ainda não sabemos, porque nem a doutrina dos espíritos nos apresentou. Só sabemos de uma coisa e precisamos ter certeza disso. Ele não é matéria. Não é matéria. Ele é imaterial. Por isso, não sofre as transformações da matéria. Na questão 24, é o espírito sinônimo de inteligência? Princípio inteligente é a resposta da questão 23. Portanto, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Ou seja, quando Deus criou o espírito, o criou dotado desse atributo, inteligência. Assim,
espírito e inteligência se confundem num princípio comum. E para nós, homens, dentro da visão estreita que ainda possuímos, para nós é a mesma coisa. Espírito e inteligência. Não. Espírito é a essência divina da criação. Inteligência, atributo essencial do Espírito pela vontade divina. Não podemos confundir, né? As duas coisas como sendo uma somente. Precisamos entender isso. Inteligência como atributo. Por isso, a resposta da questão 23. O princípio inteligente, ou seja, criação inteligente de Deus, nosso Pai. Na questão 25, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som o é do ar? Ora, irmãos, acho que já temos condições de responder pelo que eu falei ainda há pouco. O espírito independe da matéria? Independe, porque ele não é matéria. E nem é uma propriedade desta. São distintos uma do outro. O espírito é uma coisa completamente independente da matéria. Não tem a menor relação com ela. São distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, toda matéria inteligente é porque tem em seus movimentos, em seu desenvolvimento, em sua apresentação, um espírito ligado a ela. Porque a matéria por si só não pode nada. Ela é matéria. O único ser inteligente do universo, criação divina, é o espírito. Assim, nós podemos começar a entender que toda matéria que demonstre, né, um movimento inteligente, como Kardec nos ensina, tem que ter uma inteligência por trás. É verdade? Então, agora, a união é necessária para intelectualizar a matéria. E aí nós vemos, irmãos, as formas, né? as distribuições, tudo. Então, há a necessidade dessa união para que a intelectualização da matéria nas suas apresentações, né, das mais diversas formas, desde os reinos mineral, vegetal, animal, hominal, é o espírito que dá à matéria a intelectualização de sua apresentação na vida. Para isso, eu gostaria de perguntar aos meus irmãos: o átomo é o princípio da matéria intelectualizada? Um átomo é. Precisamos refletir sobre isso. E a nossa resposta é muito importante. O átomo é o princípio da matéria intelectualizada? A matéria no átomo está intelectualizada? E a segunda: o átomo é um indivíduo? Um átomo é um indivíduo no sentido de existência própria. Um átomo não é um indivíduo como nós entendemos, não. Um indivíduo no sentido de ser uma criação independente, ter uma existência própria. Ele é um indivíduo? Precisamos responder também a esta questão. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Questão 25A. E aqui, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para a observação que Kardec faz nesta pergunta. Kardec faz
uma observação. E a observação é esta. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Essas individualidades somos nós, espíritos humanos. Também levamos o nome de espírito. Só que eu chamei a atenção para os meus irmãos para a escrita. Espírito com letra minúscula. É o princípio da inteligência. É a criação divina, é a mônada celeste. É a essência do amor de Deus na criação de seus filhos. É aí que é a esse espírito que a questão 25A se refere. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Aí a resposta é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. Aí está a grande dificuldade dos homens. Nós não temos percepções espirituais desenvolvidas para podermos entender alguma coisa que só pelo pensamento torna-se viável para os nossos corações. Só pela essência, na busca dessa essência intimamente, é que nós podemos ver o espírito separado da matéria. Esse é o desenvolvimento que precisamos dar, separarmos a essência divina, a criação de Deus, seus filhos, nós, espíritos da matéria. Não podemos esquecer que entre o espírito, criação divina de Deus nosso Pai, e a matéria está o fluido cósmico universal. E para que o espírito possa lidar com a matéria, ele precisa estar revestido de um corpo perispiritual, formado de uma substância que nós sabemos muito bem qual é. Né? É o fluido cósmico universal próprio à natureza de cada mundo. Porque o espírito não pode lidar com a matéria diretamente. Ele precisa desse corpo. E não podemos nos esquecer que o fluido cósmico universal está colocado exatamente entre o espírito e a matéria, sendo, portanto, um instrumento pelo qual o espírito se reveste e age na matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Como eu disse ainda há pouco, nós não temos sentidos espirituais capazes de percebermos as coisas que são muito transcendentais, que exigem uma observação profunda de nossas almas. Nós precisamos alcançar essa meta de podermos ver o Espírito como criação de Deus, nada ligado à matéria ou às manifestações da matéria, mas sim como instrumento divino de sua intelectualização. Voltemos à questão número 23, que é o Espírito, o princípio inteligente do universo. A palavra princípio aqui está em destaque, porque aqui justamente existe a grande confusão na interpretação da palavra princípio. Se nós partirmos do princípio inteligente como princípio material, nós vamos fazer e estabelecer essa confusão em nossa mente. Mas precisamos entender o que significa a palavra princípio. E é o que nós vamos ver agora. Definição de princípio. O que significa a palavra princípio? Momento, ou local ou trecho em que algo tem origem, começo. É assim que nós precisamos entender.
Princípio inteligente significa começo inteligente, ponto de partida, criação inteligente, uma vez que a inteligência é atributo do espírito. Origem de algo, de uma ação ou de um conhecimento. Irmãos, eu não perguntei para vocês se o átomo é um indivíduo, se é a matéria intelectualizada. Origem de algo, de uma ação, de um conhecimento. É por aí que nós precisamos começar a entender a palavra e a aplicação dela na resposta dos espíritos, na questão 23. Princípio inteligente, começo inteligente. E nós vamos ver mais algumas coisas muito interessantes a respeito dessa resposta. Certo? Então, que definição se pode dar dos espíritos? Questão 76. Prestemos atenção à observação de Kardec e à resposta. Que definição se pode dar dos espíritos? Agora, irmãos, prestem atenção que a palavra espíritos está escrita com letra maiúscula, diferente da questão 23, espírito com letra minúscula. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí, a resposta se refere às individualidades extracorpóreas. São as almas dos homens desencarnados que recebem o título de espírito. Identificam-se como tal. Essa é a diferença na aplicação da palavra espírito que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Ele se refere e usa a palavra espírito tanto para designar o princípio inteligente, ou seja, o começo, a criação divina, quanto os espíritos na forma humana, no desenvolvimento e na evolução de suas almas. Nota de Kardec nesta questão. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Observem que nessa observação, Kardec não usa o princípio inteligente do universo, usa elemento inteligente do universo. E nós precisamos estar atentos, porquanto nós precisamos entender, né, irmãos, o que significa elemento. Definição de elemento. Pessoa, indivíduo, considerado como parte de um todo social ou de um grupo, de um conjunto qualquer. Só que nós não podemos aplicar, né, pessoa, indivíduo, lá para a criação divina, a mônada celeste, no princípio da criação do reino mineral, onde principia o espírito na sua união com a matéria, a intelectualização da mesma. Por isso eu perguntei, o átomo é a matéria intelectualizada? Nós estamos buscando essa visão, dilatar entendimento e compreensão, para que possamos entender que nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, o espírito é sempre o mesmo, obedecendo às determinações divinas de sua criação, para que possa um dia alcançar a angelitude. Espírito. Na questão 115, dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ora, irmãos, nós não podemos considerar o espírito nem no reino mineral, nem no reino vegetal,
no reino animal como um espírito sem saber. Já passou pelo reino mineral, já adquiriu sabedoria, já evoluiu. Simples e ignorante, portanto, lá no princípio da criação. É bem verdade que nós, se considerarmos a evolução do homem, quando nós saímos do reino animal para o reino hominal, é justo que também vivíamos através dos instintos. Nós não tínhamos noção de responsabilidade, não tínhamos o pensamento contínuo, não tínhamos as noções morais que só se apresentaram ao homem quando do pensamento contínuo. Por isso, nós precisamos dilatar as nossas possibilidades de enxergarmos. E quando Deus criou o elemento inteligente, né? O elemento inteligente, o espírito, ele o criou simples e ignorante. E através dos reinos que conhecemos, ele vem adquirindo e desenvolvendo a sua personalidade, trabalhando no seu progresso como espírito. Com letra minúscula. Para que possamos entender, né, a importância desse estudo, eu vou chamar a atenção dos meus irmãos para a questão 540 do Livro dos Espíritos, para um trecho da resposta, a fim de que possamos ver e começarmos a entender a evolução e que princípio inteligente não existe, nunca existiu. É uma interpretação errônea da resposta da questão 23. Livro dos Espíritos, questão 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. E aí, irmãos? Tudo se encadeia na natureza, como eu disse ainda há pouco, desde o reino mineral, vegetal, animal e hominal. É o mesmo princípio que atende à sua evolução nesses 4 reinos. Olha a resposta do Livro dos Espíritos. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia, no passado longínquo, também começou por ser átomo. Eu acho que não resta dúvida, né? Não resta dúvida, mas nós podemos ir mais adiante. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Nós ainda, no nível de inteligência, de evolução de nossas almas, irmãos, diante da realidade do universo, diante da realidade dos arcanjos, dos espíritos superiores e nobres, o que somos nós, se não realmente espíritos acanhados no conhecimento e no saber? E nós não podemos aprender ainda, em seu conjunto, muitas lições que nos são trazidas, mas precisamos desenvolver essa capacidade de enxergarmos as entrelinhas, os segredos, aquilo que está subentendido nas palavras. Admirável lei de harmonia. Tudo é equilíbrio, tudo é harmonia, tudo é conjunto, é unicidade no universo. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, nós vamos encontrar o seguinte texto. Prestemos atenção. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, sem sombra de dúvida. Quando eu estudava, eu aprendi que o átomo era indivisível. Isso há mais de 50 anos atrás. Hoje, se eu disser que o átomo é indivisível, vão rir, vão debochar.
e eu estarei em maus lençóis. Né? Então, a ciência evolui. A ciência espírita, muito mais ainda. Né? Que antes dele, ou seja, irmãos, antes do átomo, encontram-se as linhas de força. As linhas de força. Vocês se lembram das linhas de força em que existem num ímã? Essas mesmas linhas de força existem no átomo, né? Em torno do átomo, refletindo o seu poder magnético, a sua força. Em muitos casos, existem átomos na matéria que são pequenos ímãs, né? E eles têm essas linhas de força, né? Aglutinando os princípios subatômicos, ou seja, aglutinando os princípios da matéria do átomo, porque ali existe matéria. São partículas ínfimas de matéria, corpúsculos, mas é matéria. E aí a pergunta novamente, essa matéria está intelectualizada? Precisamos responder. Vou deixar respostas para vocês. Não vou responder não, porque vocês vão chegar a essa conclusão. Né? Que antes dele encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos. E que, antes desses princípios subatômicos, surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Esse é o nosso problema. Pensamento curto. Precisamos dilatar os nossos pensamentos, as nossas visões, as percepções de nossa alma, a fim de que possamos entender que o átomo nada mais é do que um espírito nas suas primeiras manifestações no reino material. É só nós pensarmos no hidrogênio, que é o elemento mais simples da natureza. Tem um elétron apenas e uma órbita. E daí, para diante, o que acontece com os átomos? Alcançam 7 órbitas e dezenas de elétrons, estabelecendo a evolução da série estequiogenética que nós conhecemos na química. É a evolução do espírito no reino material. Por isso precisamos atentar para as lições, né? Que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Vida mental. A gente acha que só quem tem mente é o homem, pelos nossos pensamentos. Mas os nossos pensamentos nada mais refletem do que a vida mental de nosso espírito no reino hominal através do cérebro, nas manifestações verbais, intelectuais com que já alcançamos esse reino. Mas a vida mental, ela é do espírito imortal, eterno, desde o momento da sua criação. Por isso, precisamos dilatar esse entendimento e essa compreensão. No livro Libertação de André Luiz, do hidrogênio, que é o elemento mais simples, como eu falei ainda há pouco para vocês, as mais complexas unidades atômicas, pensemos no urânio, que já é um elemento radioativo. É o poder do Espírito Eterno a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Será que dá para termos dúvida de que, do átomo ao arcanjo, o que existe é espírito? Precisamos renovar pelo pensamento as nossas concepções, dilatarmos o entendimento, buscarmos a sabedoria superior e divina.
No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma outra passagem muito interessante. No seu capítulo 8, os que têm puro coração, item 4, nós vamos encontrar, né, Kardec nos falando dessa maneira. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo. Está se referindo à criança, ao bebê, né? E ele aqui usa o princípio inteligente. Que a manifestação desse princípio tem que ser proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, com letra maiúscula. Olha só o que Kardec nos fala. Ele usa princípio inteligente, né? Mas nós sabemos que o que existe no renascimento, na reencarnação, é o espírito. Não é princípio inteligente. Só que Kardec aqui, né, faz a observação nos dois sentidos. E nós precisamos entender isso. Porque nós sabemos que o que reencarna é o espírito, já no reino nominal. E não é princípio inteligente, como a maioria acredita, que só existe lá no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. Por aí nós podemos ver o equívoco, o engano, o erro. E, irmãos, nós precisamos chegar à nossa conclusão. O que é princípio inteligente? O espírito. Só para recordarmos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, e nós vimos que tudo no universo é harmonia e equilíbrio. Nós temos também, né, a confirmação. Tudo é espírito num santuário da natureza. Então, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal, é o espírito na sua grande caminhada em direção ao reino de Deus, em direção às estrelas, em direção à perfeição de sua alma. E como Deus nos criou simples e ignorante, mas lá no começo, para que pudéssemos, através da nossa evolução, um dia estarmos ao lado dele. É isso que nós precisamos entender e acabarmos com esse engano. Princípio inteligente é que não existe. Tudo é espírito no santuário da natureza. Do átomo primitivo ao arcanjo. Espero que tenhamos alcançado o objetivo do estudo, que é o entendimento dessa evolução magnífica, brilhante diante de Deus nosso Pai, de sua criação, como criaturas eternas que somos, filhos desse Deus, que um dia alcançaremos a angelitude, alcançaremos a perfeição e a iluminação de nossas almas. Que Deus nos abençoe, que a sua paz e a sua misericórdia possa estar sempre sustentando-nos a alma em nossas lutas, em nossos estudos para a evolução e o progresso do nosso ser. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Muita paz, irmãos e irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aos vossos corações.